Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez, reunidos no fé, amor e caridade, abrindo os nossos sentimentos, agradecendo a Jesus pelo amparo espiritual que estamos recebendo agora. Vamos ler a mensagem. Ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Emmanuel. Isso é para guardar e trabalhar, né? Agradecido. Vamos fazer a nossa prece. Deixando-nos embalar pela melodia, pela música que toca em nossos corações, pelo sentimento de amor que todos estamos recebendo agora. Agradecemos-te, Senhor Jesus, pela bênção da vida, pela bênção desta doutrina maravilhosa, que é luz, que é bússola em nossos caminhos, em nossas almas, em nossas almas. Ampara-nos agora, a todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, inspirando a Camila, e auxiliando a todos nós, a fim de que, assimilando a lição da noite, possamos fortalecer a nossa fé para as lutas do dia a dia, na senda da vida que é eterna, melhorando-nos e sendo instrumentos de tua paz, por onde formos, para sempre. Que assim seja. A Camila é trabalhadora de onde, hein, Camila? Da USE, né? Do Kardec. A do Allan Kardec, né? Lá onde trabalha o tio Luiz. Então vamos deixar a Camila falar. Você ligou aí? Aperta o preto. Pronto. Boa noite a todos. Mais uma vinda aqui nessa casa irmã, em que temos tantos amigos, tantos companheiros de trabalho. Que todos nós possamos estar envolvidos nessa vibração boa, de corações abertos, para recebermos os ensinamentos e que possamos, diante disso, refletirmos cada dia mais e vivenciarmos os ensinamentos de Deus. A palestra de hoje, nós falaremos sobre a negação de Pedro. E ela se encontra anunciada por Jesus em algumas passagens da Bíblia. Primeiro ela se encontra em Lucas 22, versículo de 31 a 34, na qual Jesus se encontrava com os apóstolos. E ele diz a Simão Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando estiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça
seus irmãos. Pedro disse a ele diante disso: Senhor, estou pronto para ir à prisão por ti e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso também se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo de 31 a 34, na qual também Jesus diz que ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Já em Marcos capítulo 14, versículo de 27 a 31, também se encontra essa afirmação. Jesus sabia de tudo que ia acontecer com ele, e ele apresentava isso aos discípulos. Já em Lucas capítulo 22, versículo de 55 a 65, Jesus já estava preso num pátio, e os apóstolos todos a observá-lo à distância. Simão Pedro olhava e tentava ver alguma oportunidade, o que ele poderia fazer para tentar reverter aquilo. Estava disposto, assim como os outros, mas também com medo. De repente, um dos empregados o viu e disse a ele: este homem está com Jesus. E ele respondeu: eu não o conheço. Uma mulher também o surpreendeu logo depois e disse: este é um deles, ele estava com Jesus. E ele respondeu: mulher, não sei do que você está falando, eu não o conheço. Já 1 hora depois, um homem olhou para ele e disse: você é um deles, você também é um galileu. E ele olhou para esse homem e disse: eu não sei do que você está falando, eu não o conheço. Nesse momento, o galo canta 3 vezes. E nesse exato momento ele vê a imagem de Jesus olhando para ele e lembrando que ele havia alertado que ele iria negá-lo. E enquanto isso, os soldados zombavam e batiam em Jesus. Jesus sabia de tudo que ia acontecer com ele. Ele veio à terra, ele encarnou para nos ensinar o que é o amor, o que é a caridade. Nos ensinar o amor no seu forma mais sublime, no ágape, naquele que é ligado a Deus. E para que nós, espíritos em desenvolvimento, pudéssemos compreender, Jesus teve que sofrer. Jesus, ao escolher os apóstolos, eles não estavam prontos. Eles sim, já tinham a programação deles para ser os apóstolos. Mas vocês acham que quando Jesus os conheceu, eles eram cheios de virtudes? Não. Se a gente lê um pouquinho mais sobre a história dos apóstolos, a gente parece que a gente está vivendo a realidade do centro lá. É um que não gosta do outro, um que faz biquinho pro outro, um que não concorda com o outro. Era assim. Um é teimoso, o outro não cede. Tem alguma diferença? Será que isso acontece em todos os centros? Somos humanos, somos imperfeitos, somos espíritos em evolução. Jesus sabia disso. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Mesmo assim, ele confiou. E ele fala a Pedro: após o seu arrependimento,
venha até mim e console os seus irmãos. Ele avisou a Pedro. O amor de Jesus era tão sublime, é tão sublime que ele confiou em Pedro assim como ele confia em nós. Ele sabia que para Pedro construir o trabalho que ele deveria fazer, ele necessitaria de alguns tombos, de alguns arrependimentos, de alguns sofrimentos. Não porque Jesus desejava isso a ele, jamais, mas por causa do próprio ego de Pedro, das próprias vaidades, do próprio orgulho, do próprio egoísmo. Pedro precisava olhar para dentro de si, para compreender que a mudança é de dentro para fora. E com a negação, Pedro entendeu o recado de Jesus. Entendeu que ele precisava vencer os seus próprios obstáculos, assim como nós. Obstáculos esses que se encontram dentro de cada um. Nós não vamos mudar o mundo. Não tenhamos essa ilusão. Nós vamos mudar a nós mesmos. E mudando a nós mesmos, nós mudamos o nosso redor. Através do exemplo, do amor, da vivência. Só assim. E Pedro precisou entender isso da forma mais dura, negando Jesus, aquele que só deu amor a ele, que só o acolheu, que o compreendeu. Imagine se nós no lugar de Pedro, quando ele negou a terceira vez e o galo cantou. Imagino eu que deve ter sido como uma espada no coração dele, que ele mesmo embaiou nele, que ele mesmo. A dor deve ter sido muito grande, mas errar não nos define. Agora, aquilo que nós fazemos dos nossos erros, sim. Se Pedro ficasse se lamentando, se lamuriando, se culpando, se condenando, será que ele desenvolveria o trabalho que ele veio para fazer? Pedro entendeu o erro, arrependeu-se, bateu a poeira da roupa, levantou-se e foi trabalhar. Amando-se, compreendendo-se e buscando a própria mudança. E é isso que Jesus nos pede. Nós temos o hábito muito de focar no negativismo. É algo nosso. Se a gente erra, a gente se condena. Se o outro... Aí, viramos juízes. Será que é isso que a gente tem que ver? Todos nós possuímos qualidades e defeitos. Se o outro errou, por que eu vou ficar visualizando só o defeito dele? Ele tem inúmeras qualidades. Então vou olhar para as qualidades dele. Os defeitos ele vai ter que burilar. Não sou eu. Que eu encare o meu irmão com o seu lado mais belo que ele tem. Agora a mim, dentro das minhas incapacidades, eu tenho que buscar a mudança. Através do estudo, do trabalho no bem, de servir. Porque quando eu conheço o irmão, a dor do outro, a minha fica pequena. Fica bem menor. Porque nós sempre vamos encontrar as realidades muito mais tristes do que a nossa. É assim. Às vezes precisando de um auxílio externo. De um psicólogo, de um terapeuta,
que ajude-nos a olhar para dentro de nós e falar, peraí, nesse ponto, eu estou deixando meu ego falar. E foi isso que Pedro fez. Ele olhou para dentro de si. Pedro reconheceu que ele era teimoso. Pedro não tinha estudo quase. Era um pescador. E ele levava tudo a ferro e fogo. Então, todo mundo que errava, ele era de apontar o dedo. Tem uma passagem que Jesus pede a ele para ele falar as verdades para as pessoas. E ele vai lá e começa a apontar o defeito de cada um. E Jesus fala, Pedro, falar a verdade não é destruir o seu irmão, é envolvê-lo. Então Pedro teve que vencer tudo isso. Teve que entender que ele teria que ser esse amor. E ele entendeu. E assim como Pedro, Jesus fala para nós não ficarmos nos lamentando. Porque se Pedro ficasse se lamentando, nada do trabalho que ele veio a fazer seria feito. Nós temos que seguir. Temos dores? Todos temos. Temos sofrimentos? Todos temos. Uns mais, outros menos. Não podemos comparar. A vida é de cada um, a evolução é de cada um. Cada um tem uma trajetória espiritual. Olhemos para nós e o que nós podemos fazer com nós mesmos, assim como Pedro. Pedro buscou a melhoria. Existem passagens, inúmeras passagens que podemos ler em Amélia Rodrigues, em Humberto de Campos e tantos outros espíritos que estiveram aqui psicografando através de Chico e Divaldo ou outros psicógrafos, mostrando que o quanto Pedro se esforçou. Na casa do caminho, ele era aquele que mais envolvia. No livro Paulo e Estevão, quem é aquele que apazigua os conflitos? Pedro. Será que se Pedro não tivesse compreendido as 3 negações dele lá, ele iria apaziguar ou ele ia estimular? O que vocês acham que ele iria fazer? Nós temos que buscar sempre a postura da paz. Daquela que não estimula o atrito. Mas é a justiça. A justiça dos homens é diferente da justiça de Deus. A lei de causa e efeito vem para todo mundo. Se não vir hoje, vem amanhã. A pessoa que sempre está prejudicando o outro e não busca o melhoramento, tem outro caminho no Criador? Não tem. Então, para que eu vou ficar ali estimulando o atrito mais com aquela pessoa? Ela não pode oferecer mais a mim. Pedro viveu isso. Ele era a palavra que acolhia, o ouvido que ouvia, o amor que amparava a todos aqueles que buscavam, mas ele teve que viver esse processo de renovação íntima. Nós estamos em período de transição planetária. Período este que nos diz da seguinte situação: se nós não nos adequarmos e evoluirmos, o que vai acontecer com nós? Ficaremos na Terra? Se nós não estivermos adequados ao nível de evolução da Terra? Não. Não ficaremos. E como vamos evoluir? Olhando para dentro de nós. Um caminho que quase ninguém quer. Que dói. Dói. Não é um caminho fácil. Mas a cada degrau que conseguimos vencer, é uma vitória. A cada resposta que poderíamos dar e não damos, e ficamos com a paz e o outro fica com a razão,
é uma vitória. A cada silêncio diante de um atrito, a cada perdão que nos damos e perdão que damos ao outro, é uma vitória. Pedro fez isso. E quanto de nós negamos Jesus todos os dias? Todos nós. Uns mais, outros menos, não vamos mensurar. Quantas atitudes nossas que nós negamos Jesus? Quando nós brigamos, quando nós ofendemos, quando nós não compreendemos. Isso é negar Jesus. Jesus não teve nem que perdoar a crucificação, porque ele não se sentiu ofendido. Ele simplesmente aceitou o que ele tinha que viver para que nós compreendêssemos. E aí? É o nosso caminhar. Jesus, Livro dos Espíritos, qual é o maior exemplo que nós temos a seguir na Terra? Jesus. Depois de Jesus, os apóstolos. Exemplos estes que buscaram a evolução, que se propuseram a trabalhar por Deus, por Jesus, e o fizeram. E é isso que nós temos que fazer. Ou vocês acham que nós estamos num momento de transição planetária, porque todos nós somos espíritos evoluídos, puros? Gente, ó, tem nenhum. Nenhum, todos nós. Todos nós temos que evoluir. Todos nós. As lutas maiores são internas, não são externas. E dói. Mas é preciso. É o único caminho, porque a partir do momento que não doer mais, é que eu já me libertei. Dói enquanto eu não quero evoluir. Dói enquanto eu não sou grato a tudo aquilo que eu estou vivendo. Seja uma dor ou uma alegria. Porque se eu estou passando por uma dor, é porque é preciso. É um momento que eu tenho que acolher aquela dor, agradecê-la e entender o que ela me deixou de aprendizagem. E é aquilo que Pedro fez. Ele compreendeu a dor dele, ele compreendeu tudo aquilo que ele trazia que não o auxiliava e foi vencendo um a um. E sendo a figura principal após o desencarne de Jesus. E se para nós a gente acha difícil, imagina desencarnar com esse peso. No livro Céu e Inferno, para quem não o leu, Céu e Inferno, existem muitas passagens de espíritos, mensagens de espíritos de todos os níveis de evolução. E dentro desses existe Eric Stanislas, em que no momento que eles estão fazendo um estudo, ele dá comunicação depois. E ele diz assim: escutai, eu estava longe de ser feliz, mergulhado na imensidão, no infinito. Meus sofrimentos eram tanto mais agudos quanto eu não podia me dar conta exata deles. E ele vinha participar dos estudos para aprender. E ele agradece a oportunidade de estar ali e aprender com eles. E após a comunicação dele, veio o guia do médium e diz o seguinte: meus filhos, este é um espírito que foi muito infeliz, porque estava perdido por muito tempo. Agora compreendeu seus erros, arrependeu-se e enfim voltou seu olhar para Deus que desconhecera. Sua posição não é a felicidade, mas ele aspira e a ela não sofre mais.
Se nós desencarnássemos hoje, como será que estaríamos? Presos ao material ou libertos? Quando Jesus nos mostra os exemplos, nos pede para evoluir, quando Pedro nos mostra o exemplo de nos libertarmos de nós mesmos, nós também vamos nos libertar do sofrimento espiritual. Agora, se ficarmos presos ao material, nosso desencarne vai ser muito sofrido. Muito. Presos a sentimentos, a dores, a rancores. Vocês querem viver dessa forma? Ao desencarnar? Com raiva? Querendo perseguir alguém que magoou? Que te fez sofrer? Será que isso vai ser bom para o espírito? Será que vai nos ajudar em alguma coisa ou nós vamos ficar presos naquele sentimento, naquele negativismo e ficarmos na lama? Quem participa de trabalho mediúnico tem a experiência de poder vivenciar isso, na qual nossos irmãos, ainda presos a essas dores, têm muita dificuldade para se libertar. Eles são exemplos para a gente de como a dor, ela se agrava no mundo espiritual. E quando desencarnamos, com o tempo, nós vamos tendo mais acesso ao nosso passado. Imagina, se nós tivermos acesso a todo o mal que a gente já fez. É muito triste. E é um exemplo para nós. A vinda, a encarnação, é como se a gente estudasse no mundo espiritual. Aqui é a prova da escola. É aqui que nós vamos mostrar o que a gente aprendeu. Só que a gente tem o esquecimento. Se nós ficarmos presos a sentimentos, a ações, a pensamentos ruins, nós não vamos evoluir. E nós vamos desencarnar em sofrimento. Em mais sofrimento. E qual é o objetivo maior das nossas encarnações? Isso está na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ou seja, estamos aqui para nos melhorarmos, para evoluirmos, para nos desprendermos de ações, sentimentos e pensamentos ruins. Para uns é expiação, para outros uma missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de que ai cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nós temos uma programação quando nós encarnamos. De situações que nós temos que viver, de expiações e provas que nós temos que viver para nós superarmos. Se Pedro não negasse Jesus, será que ele ia superar os defeitos dele? Será que ele conseguiria? Às vezes nós temos que passar por dores para nós podermos entender, porque a gente é teimoso. Isso todo mundo, todo mundo. Às vezes tem que estar assim, levar uma, duas para ver se entende. Às vezes de forma bem dolorosa. Que a gente resiste a se libertar. A gente fica preso a pequenas coisas que não nos deixam evoluir, por comodidade nossa. E nós estamos aqui para evoluir.
Não tem outro caminho, ninguém anda para trás, gente. A evolução é só para frente. Nós podemos estacionar, mas nós sempre vamos andar para frente. Resta saber se a gente vai querer ficar estacionado aí em 10, 15 encarnações, ou se a gente vai querer continuar agora. Se nós estamos tendo a oportunidade de aprender agora, por que nós vamos ficar estacionados? A gente não fala, a criança não passa de série. Foi alfabetizado, sabe ler e escrever, vai para o 2º ano. Olha, está sabendo as operações, está sabendo interpretar, está sabendo fazer letra cursiva, 3º, e assim vai. Se a gente está aprendendo, a gente tem que passar para a próxima série, não é? Nós temos que caminhar. E por que a gente vai ficar preso aos erros? Nós temos que nos amar, amar ao próximo, como a nós mesmos. Ai, Camila, mas tem uns próximos que é difícil. Eu sei, tem uns próximos que é difícil amar. Às vezes é melhor amar ele um pouco à distância. Mas vamos amar. E todos são nossos irmãos. Não importa o nosso posicionamento político. Tá? Não importa. Todos são irmãos. E todos vão evoluir. E nós temos que amar a todos. Hoje, cada um de nós está na nossa melhor versão. Imagina o nosso passado. Hoje uma amiga falou assim, nossa, a gente está na melhor versão. Eu falei, meu Deus. Imagina nas outras. Então vamos compreender. Todos erram. Assim como Judas traiu Jesus. E até hoje, olha o nível que a gente chega de ficar se culpando e culpando o outro. Todo ano o povo não malha o Judas. Judas já é espírito superior faz muito tempo. Por que a gente fica botando a culpa nele? Sabe por que a gente fica culpando Judas? Porque as atitudes de Judas são um reflexo do nosso interior. Não é o Judas que errou, que a gente está olhando. A gente está olhando dentro de nós. A gente vê no outro aquilo que reflete dentro de nós. Judas já se libertou há muito tempo. E nós aqui estamos engatinhando ainda. Então vamos agora começar a olhar o reflexo no outro de coisas boas. Que nós temos também. Todos nós temos. Que seja um sorriso. Que seja um tá tudo bem. Que seja aquela pessoa que chega irritada, você olha e fala bom dia. Aí vem com tudo para você, você fala sai. Que é melhor, né? Faz a terapia da água, tão aconselhada por Chico, enche a boca d'água e só esvazia quando tiver calmo. Às vezes você vai passar o dia inteiro com a boca cheia, mas melhor a boca cheia de água do que cheia de espinhos. Já no livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo, tem essa passagem de Jesus com Simão Pedro. É o capítulo 22, ele chama Fortalece seus irmãos. E lá, Jesus está conversando com os apóstolos, né? E Simão Pedro, é interessante que essa passagem, antes de negar Jesus, Simão ele era muito teimoso. Porque ele insiste, por você eu morro, por você eu isso. Ele fala, mas Simão, não. Mas naquele momento ele faria tudo aquilo lá mesmo. Isso depende muito de como a gente está. Tem momentos que a gente tem uma coragem absurda. Tem momentos que a gente é mais frágil que um bebê. A gente é extremamente sensível, vai depender de como nós estivermos. E a Amélia Rodrigues fala sobre isso. Que honestamente, no momento, alguém daria a vida para o outro. A sua liberdade pela liberdade do amigo. Já não, porém, em outro momento. Num diferente estado emocional. Não é covardia, nem indiferença. São as circunstâncias. É todo o passado existencial assomando, reagindo pela evasão ou agindo pela imolação. Jesus compreendia isso. E é a mesma coisa como nós. Ele conhecia
os defeitos de todos, mas ele os amava imensamente. E como Jesus os amava, assim como ele ama nós. E naquele momento em que Pedro está sendo questionado, que ele olha para a mulher e diz: não o conheço. Que ele olha para o homem: não sou eu. E que ele olha para o terceiro: eu não sei do que você está falando. E o galo canta. O olhar de Jesus dilacera Pedro por dentro. Não porque Jesus condenou, mas porque Jesus olhou com amor, com compreensão, com aquele olhar a dizer: está tudo bem, passou. E ficava dentro desse momento a consolação para Pedro. Depois do seu arrependimento, fortaleça os seus irmãos. É isso que ficou para Pedro, sem sofrimento por muito tempo. E Amélia, ela faz uma reflexão dizendo assim: prossegue-se ainda negando-o, apesar de o citar-se aparentando-lhe fidelidade. Nega-se pelas palavras, pela conduta e pela ação, aquele que a todos o espere e ama. Alguma semelhança com nós? Todas, né? Enquanto o egoísmo predomina e as ambições desgovernam os homens, permanece o apelo final para que seus seguidores fortaleçam os seus irmãos, desfalecentes e caídos. No tumulto das paixões e nas diversidades dos interesses que distraem, tomam incontáveis lutadores que não suportam as pressões da própria fragilidade, correndo riscos mais graves. Necessitam que lhe fortaleçam o ânimo e a fé. Cansados na soledade dorida, exauridos pelos demorados testemunhos, desfalecem corações devotados, a um passo da queda abissal. Aguardam que lhes fortaleçam o amor e a confiança no bem. Quantos irmãos nos procuram com dores, com necessidades, para que nós possamos fortalecê-los. É diário isso. Nunca faltará nessa ingente batalha quem arrependido venha jubiloso e devotado fortalecer os irmãos. O apelo do mestre continua vibrante. Como é verdade que há muita negação e fuga, não menor é a verdade que demonstra a reabilitação e o recomeço dos que amam e creem, dispostos a fortalecer os seus irmãos e, se necessário, em silêncio, consumir-se na renúncia, dando-lhes a vida para que eles tenham vida. Pedro nos ensinou o que é o auto-perdão. Ele se perdoou. Ele negou aquele que ele mais amava. E ele se perdoou. E ele foi o acalento a todos aqueles que buscavam por ele. Ele é o nosso maior exemplo. E Jesus nos conhece com todas as nossas limitações, com todas as nossas imperfeições. E ele não nos condena. Ele está de braços abertos para cada um de nós, esperando que nós possamos caminhar até Ele. Ele quer somente que nós aceitemos, assim como os apóstolos, ser os irmãos que apaziguam os outros. Que nós possamos aceitar esse convite diário de Jesus pela vinha do bem. É diário. O trabalho é imenso. A quantidade de trabalhadores é pequena. Querem ver que o trabalho aparece? Coloquem na cabeça de vocês que vocês estão dispostos a fazer. Vai chover trabalho. Sempre. E nós temos que agradecer, porque é a oportunidade de nós servirmos. Jesus ensinou que aquele que quer ser o primeiro,
ele tem que ser aquele que seja o primeiro a servir, não o primeiro de posição hierárquica. Aquele que é o principal, digamos assim. Aquele que mais está perto de Jesus é aquele que está mais disposto a renunciar por si mesmo, a renunciar às suas próprias limitações para compreender o outro. É ser humilde, é ser o amor. Já no livro Boa Nova de Humberto de Campos, no capítulo 26, também nós encontramos a negação de Pedro. E Jesus, nessa passagem, ele diz para os apóstolos que ele gostaria que eles fossem conhecidos como seus discípulos, não pela superioridade do mundo, mas nem pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com quem vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela disposição do sacrifício próprio. Jesus acaba de nos dizer que nós temos que servir com amor, com humildade. E dentro disso, ele também explica que o testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. No entanto, Simão Pedro queria provar por palavras o valor da sua dedicação, do seu trabalho. E ele começa a pedir a Jesus para segui-lo, porque Jesus diz que a partir daquele momento ele iria seguir sozinho. E Pedro olha para ele e fala assim: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou homem? Por vós darei a minha própria vida. E Jesus, todo amoroso, olha para ele: Pedro, a tua inquietação te faz credora de novos ensinamentos. A experiência lhe ensinará melhores conclusões. Porque em verdade te afirmo que, esta noite, o galo não cantará sem que me negue 3 vezes. E Pedro continua: julgais então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Ele continua indagando Jesus. E Jesus, todo amoroso, responde: não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinamentos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil que perverso. Olha o que Jesus fala: o homem no mundo é mais frágil que perverso. E diante da negação, quando Pedro ouve o galo cantar, ele sai totalmente atordoado, sem saber o que fazer naquele momento, sofrendo. E nesse momento, Humberto de Campos, ele exemplifica certinho o sofrimento dele com detalhes. E ele diz o seguinte: presa indivisível do remorso, o apóstolo retirou-se, envergonhando-se de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros externos, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que sempre fora um homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados do bem e da verdade, que nunca conseguia perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava abatido como uma criança, em face da sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão pela sua queda dolorosa. Através do véu das lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão pôde experimentar uma visão consoladora e generosa. Figurou-lhe ali o mestre, que vinha vê-lo em espírito,
na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção do momento, Pedro ajoelhou-se e disse: perdão, mestre, perdão. E nesse momento, Jesus desapareceu da sua frente. E Pedro lembrou-se da frase de Jesus, que o homem no mundo é mais frágil do que perverso, do que malvado. Assim como Pedro, Jesus nos conhece na palma da mão e nos aceita como cada um é. Assim como Pedro, Jesus nos convida a todo momento para apacentarmos, para acolhermos os nossos irmãos. Jesus nos pede que não fiquemos presos aos nossos erros, às nossas culpas, a raivas, a ódios, a rancores. Ele pede para nos libertarmos e seguirmos. O que devemos nos questionar é que, se estamos dispostos realmente a renunciar a esse materialismo nosso, a nossa preguiça, para seguir Jesus. Se estamos dispostos a realmente nos burilarmos, nos melhorarmos, para merecermos a companhia de Jesus. Porque Pedro queria a companhia de Jesus, mas ele não conseguiu compreender naquele primeiro momento que para estar ao lado de Jesus, após o momento da crucificação, ele teria que merecer através do seu coração, através das suas atitudes. Estamos dispostos a sair da nossa inércia, do conforto, para podermos auxiliarmos os nossos irmãos? Sermos aquele que está de braços estendidos quando um irmão precisa de ajuda? Seja ela de forma material, seja ela de forma moral. Pedro nos mostrou que é possível. Assim como todos os apóstolos nos mostraram que é possível. E nos mostraram que Jesus nos espera, assim como esperava eles, de braços abertos. Jesus sabe que somos frágeis, que temos limitações. Mas Ele está nos impulsionando a todo momento. Vai, meu filho, vai, segue. O caminho é ali, ó. Tem alguns espinhos, mas passa. Tudo passa. A dor vai durar pouquinho, perto de toda a existência que nós temos. Dor essa que nós mesmos causamos. Nós vamos continuar nos julgando e julgando o nosso irmão? Nós vamos continuar a sermos o atrito? Ou vamos optar por ser a paz e o conforto daquele que nos procura? Aquele que nos procura por um conselho? Nós vamos estimular o conflito ou nós vamos apaziguá-lo? Pedro compreendeu que ele precisava apaziguar. O mundo só vai melhorar quando nós compreendermos isso. É sermos o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E como nós podemos buscar? Aproximando a teoria da prática. A teoria são os ensinamentos de Jesus. E a prática é vivê-lo de dentro de nós para fora. Jesus, tudo que Jesus falava, ele vivia. É isso que nós temos que fazer, aprender e viver. Porque conhecimento qualquer um pode ter. Qualquer um pode vir aqui falar. Qualquer um pode vir aqui falar e explanar sobre N assuntos de Jesus.
Mas e viver? E viver. Dentro de nós. Às vezes, aquela pessoa que todo mundo deixa de lado, aquele que as pessoas acham que tem menos estudo, menos conhecimento, que a gente vê muito isso, é aquele que mais compreende o amor de Jesus. É aquele que é um pilar de sustentação de um centro, de uma família, de uma sociedade. Que possamos ser aquele irmão que acolhe, que compreende, que auxilia de forma material quando tivermos a condição, ou que busca auxílio de terceiros para auxiliar aquele irmão que necessita do material. Que possamos ser aquele que acolhe moralmente, porque essa é mais difícil. Ouvir, trabalhar a escutatória, ouvir, acolher, compreender e amar aquele que vem até nós. Olhar e falar, tá tudo bem. Como Jesus olhou para Pedro, nos muros, com todo o amor, e Pedro em desespero, e Jesus compreendeu e amou Pedro. E deixou o ensinamento que após o arrependimento, acolha os seus irmãos. Que possamos ser o exemplo para aquele que busca, o acolhimento para aquele que necessita e a luz para aquele que se encontra nas trevas. Que Deus abençoe a todos nós.